Estamos de volta. Agora vocês vão ficar com o quadro de psicologia com o nosso psicólogo Lucas Nápoles. Todos nós somos naturalmente dotados de impulsos agressivos. Por um lado, esses impulsos nos ajudam no processo de defesa contra a agressão dos outros. Por outro, a expressão desses impulsos agressivos em si já nos proporciona uma certa satisfação. Para ser vivenciada de forma saudável, ou seja, não violenta, a agressividade precisa estar integrada ao conjunto da nossa personalidade. Na prática, isso significa que a gente precisa encarar os nossos impulsos agressivos como recursos pessoais dos quais a gente pode usufruir quando necessário. Quando a agressividade não está integrada ao conjunto da nossa personalidade, ela é vivenciada por nós como uma força estranha, incontrolável, perigosa, que nos invade de vez em quando ou de vez em sempre. Pessoas que estão nessa situação, que não têm a agressividade integrada, elas frequentemente vão encarar os seus impulsos agressivos como ameaçadores. E aí vão tentar se proteger deles. A pessoa tem a impressão de que dentro dela habita um monstro furioso que precisa ser permanentemente controlado e reprimido. E aí o que acontece? Se a pessoa reprime a sua agressividade, logo ela se torna extremamente passiva e submissa na relação com os outros. Afinal, ela precisa estar sempre evitando conflitos, botando panos quentes nas situações e se sujeitando ao desejo dos outros para não se sentir tentada a cutucar esse suposto monstro raivoso interior. Por outro lado, quando a nossa agressividade está integrada ao conjunto da nossa personalidade, ela nunca é vista como uma coisa ameaçadora. Pelo contrário, a gente vai enxergar a agressividade como um elemento utilitário e enriquecedor. Elemento que vai nos ajudar a nos posicionarmos diante do mundo, diante das pessoas, a nos expressarmos de maneira assertiva e também a afirmarmos os nossos interesses diante da realidade. Como é que acontece esse processo de integração da agressividade ao conjunto da nossa personalidade? Ele não é um processo inato. A gente não nasce com essa integração pronta. Ela geralmente acontece nos primeiros anos de vida. E não depende só de nós. Depende fundamentalmente do ambiente no qual a criança está crescendo, no qual a criança está sendo criada. Então, por exemplo, crianças que convivem desde muito cedo, desde que eram recém-nascidos, com pais violentos, elas podem ser levadas a encarar desde muito precocemente a agressividade como uma coisa perigosa e ameaçadora. Por quê? Porque a agressividade do adulto, que está sendo expressa, nesse caso, de modo violento, desrespeitando a fragilidade, a vulnerabilidade da criança, a criança vai olhar para essa agressividade do adulto com medo. E com o passar do tempo, ela vai acabar ficando com medo não só da agressividade que ela vê do lado de fora nos seus pais, mas a sua própria agressividade que ela enxerga do lado de dentro. Ou seja, ela vai começar a ter medo dos seus impulsos agressivos naturais. Um dos maiores problemas na repressão da agressividade é que ela é mantida em estado de repressão durante a maior parte do tempo. Então, durante muito tempo, o sujeito ele fica nessa posição passiva e submissa em relação aos outros, porque a sua agressividade está ali, controlada, reprimida, sufocada. Mas ela pode acabar se manifestando, de vez em quando, de maneira abrupta. E aí, toda essa agressividade que foi soterrada, sufocada, reprimida, ela pode acabar como a lava de um vulcão, aparecendo de forma extremamente descontrolada e, infelizmente, violenta. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.